Opa, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Meu TCC Tá On. No programa de hoje eu quero mostrar para você como fazer um bom projeto e planejar melhor a sua pesquisa. Eu me chamo Thiago e eu quero mostrar para você o caminho da aprovação do trabalho de conclusão de curso, desde a escolha do tema até a apresentação. No episódio de hoje nós temos projeto de pesquisa, os primeiros passos rumo à aprovação do seu TCC. Antes de mais nada, você sabe o que é um projeto? É, só um projeto, eu não estou nem colocando de pesquisa na frente. Projeto é a descrição de uma estrutura, de um empreendimento a ser realizado. Já então, projeto de pesquisa, ele é a descrição da estrutura de uma pesquisa a ser realizada. E claro, estamos falando de uma pesquisa científica, né? Aquela que segue um método científico. Então ela deve ser ordenada, sistematizada, metódica e por isso deve ser muito bem planejada. Claro, projeto de pesquisa é a primeira etapa de uma pesquisa e nada é feito em vão, desde a escolha do tema, objetivo, metodologia, coleta de dados, análise, tudo isso tem de ser descrito no projeto de pesquisa. Além do mais, o projeto de pesquisa tem por finalidade responder aquelas perguntinhas clássicas, né? O que, quem, quando, onde, com quem, quanto, como e por aí vai. E por que planejar o projeto de pesquisa é tão importante? Porque planejar é importante. Não sei se você dá conta, se deu conta, né? Mas a gente está sempre planejando alguma coisa. Você, na passagem do 2021 para 2022, deve ter planejado o seu ano novo, né? Poxa, preciso fazer uma tabela de gastos, preciso ir mais na academia. Os noivos, né, planejam o casamento, por exemplo. A data do casamento, que igreja vai ser, o vestido que a noiva vai usar, a lista de convidados, quantos convidados serão, será que o dinheiro vai dar para fazer uma boa festa, que banda eu vou contratar. Um maratonista, por exemplo, quando vai correr uma prova, ele se planeja os treinos, planeja a dieta, planeja o percurso, planeja a estratégia da corrida, ele sabe aonde ele pode dar um sprint, aonde ele tem que segurar o gás. O engenheiro, por exemplo, quando vai fazer uma obra, planeja alvenaria, estrutura, iluminação, ventilação, parte elétrica, orçamento. E o pesquisador não seria diferente. Como é que eu vou começar uma pesquisa que tem várias etapas sem planejar minimamente o que eu vou fazer? Você é uma pessoa planejada? Costuma se planejar nas suas atividades da vida diária? Conta aí pra gente trocar uma ideia. E tem outra coisa também. Um bom cientista não é aquele que é genial. As maiores descobertas da ciência não aconteceram apenas pela genialidade do cientista. Quem pensa que basta apenas o cientista ser inteligente está muito enganado. É preciso levar em consideração também que um bom cientista é aquele que segue o método científico passo a passo. Além disso, ele deve levar em consideração, além dos aspectos científicos, os chamados aspectos extracientíficos. Dentre eles, recursos humanos, materiais e financeiros, né? Então você deve adequar a sua pesquisa àquilo que você tem disponível na mão no momento. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo no mestrado. A minha pesquisa, eu analisei a Política Nacional de Educação Permanente no estado do Espírito Santo inteiro. Se fosse o seu TCC, você teria condições de percorrer o estado inteiro para coletar dados? Você teria tempo suficiente para realizar isso? Tem pessoal suficiente para realizar isso? Tem recursos financeiros para rodar um estado? Então percebam que não basta você ter uma proposta de pesquisa foda. Você precisa então adequar os meios que você tem para o seu projeto de pesquisa, ok? Por onde começar então, pessoal? A gente vai ter que ir lá na Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 15287, ela vai orientar a elaboração de projetos de pesquisa. Interessante que as instituições de ensino têm o seu próprio manual. A norma 15287 ela não vincula, ela não obriga as instituições a seguirem
os itens ali propostos. As instituições podem mudar desde que mantenham a estrutura. Então, uma dica interessante é: pegue o material da faculdade, da sua faculdade, e obedeça às normas ali seguidas. Mas, em linhas gerais, a norma 15287 divide então o projeto de pesquisa em 3 itens: elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Vamos falar de cada um aqui. Os elementos pré-textuais, como o próprio nome já diz, eles devem vir antes do conteúdo, né? Antes do corpo do texto do trabalho. E eles servem basicamente para a identificação do trabalho. Que elementos devem conter nos elementos pré-textuais? Capa, folha de rosto, lista de abreviações, lista de siglas, lista de tabelas e o sumário. Obrigatoriamente o seu projeto de pesquisa deve conter capa, folha de rosto e sumário. A menos que o seu projeto exija, tenha muitos gráficos, muitas siglas, você deve inserir esses elementos. Fora isso, fique apenas com os obrigatórios: capa, folha de rosto e sumário. Já os elementos textuais, eles fazem parte do conteúdo do trabalho propriamente dito. E aí nós temos uma parte introdutória, né, com tema, problema, hipóteses, objetivo, justificativa. Depois dessa parte introdutória, um referencial teórico que vai embasar a metodologia a ser utilizada, um orçamento para fazer o seu projeto e um cronograma. Esses são os elementos, então, textuais. E os elementos pós-textuais são aqueles que estão depois do conteúdo do texto. São as referências, o anexo ou os anexos e o apêndice, né, ou os apêndices, propriamente dito. E nessa conversa toda, eu estou alucinando que você já deve estar no final da faculdade, já iniciando aí o seu trabalho de conclusão de curso, já passou por hospital, atenção básica, conheceu um monte de funcionário, conheceu um monte de paciente, passou por situações que te chamaram a atenção. Pode sair daí o seu tema, ok? A grande parte dos TCC se torna chata, enjoada, um pé no saco, porque o aluno não vê utilidade concreta para poder utilizar isso na sua vida. Então pense nisso, tente pegar alguma atividade, alguma situação que você passou cotidiana e tente aplicar o método científico, fazer o seu TCC para resolver problemas do dia a dia. Quando você faz isso, você vai ver que a atividade do TCC pode ser prazerosa, proveitosa, e você vai tirar proveito disso até no seu futuro profissional. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, uma atividade, um acontecimento do dia a dia, trabalhando, que poderia ser feito uma pesquisa, e uma boa pesquisa, né? Para vocês terem uma ideia que o método científico, ele não é abstrato, não, pessoal, é só uma forma de resolver problemas que pode e deve ser usada na nossa profissão. Olha só, eu trabalhei durante 2 anos na UTI de um hospital regional no norte do estado do Espírito Santo. E aconteceu um fato inusitado, pelo menos comigo, né? A gente sabe que esse tipo de coisa acontece com frequência em UTIs. Um paciente adulto jovem, em torno de 30 a 40 anos, sofreu uma queda de uma altura considerável e infelizmente evoluiu com morte cerebral. A família foi abordada no primeiro momento e negou, né? Não quis que os órgãos desse paciente fossem captados para transplante. Num segundo momento, a família aceitou a captação de órgãos e depois, no terceiro momento, a família rejeitou novamente. Infelizmente, não foi possível manter a estabilidade do paciente e a doação de órgãos foi inviabilizada. Eu era enfermeiro da instituição, do setor naquela situação, e eu fiquei me perguntando o seguinte: poxa, com tanta informação na mídia, por que a família rejeita a doação de órgãos, podendo salvar outras vidas, né? Isso ficou na minha cabeça. Olha aí, um bom tema de pesquisa seria a doação de órgãos, né? E a gente pode filtrar ainda mais
seria então a não doação de órgãos por parte da família. Olha que legal. A gente então filtrou então de captação de órgãos para não doação de órgãos por parte da família. Então a gente pode tirar um problema, né, de pesquisa aí. Qual seria o problema de pesquisa? O problema deve vir sempre em forma de pergunta. Um bom cientista não é aquele que tem as melhores respostas, é aquele que faz as melhores perguntas. Então eu perguntaria assim: quais as causas que levam à não doação de órgãos dos pacientes por parte da família? Ou quais as causas de não doação familiar de órgãos? Né? Enfim, poderia ser um bom problema de pesquisa. E aí depois do problema formulado, estou dando só um exemplo, tá, pessoal? Não tem nada escrito, só uma história que me ocorreu aqui que poderia ser utilizada por nós ou por qualquer um que passa uma situação cotidiana. Então, um tema, um problema, uma hipótese, por exemplo. A hipótese é uma resposta suposta e provisória para o problema de pesquisa. É importantíssimo a gente traçar uma hipótese porque é uma linha de investigação que a gente vai seguir dentre várias possíveis. Então, a minha hipótese nesse caso seria: as famílias rejeitam a captação de órgãos dos seus parentes porque não conhecem o protocolo de captação de órgãos. Olha então, eu estou afirmando provisoriamente, supondo que as famílias dizem não à doação de órgãos porque elas não conhecem o protocolo. E aqui vem uma coisa importante. Você sabe o que é o protocolo de captação de órgãos? Estou dizendo isso porque é importantíssimo que você saiba o conceito das palavras que você está usando, né? Os conceitos vão definir os rumos de pesquisa. Então se atente a isso, se atente aos conceitos. Depois então a gente pode partir para o objetivo, né? Então o objetivo da pesquisa seria descrever os motivos que levam as famílias a rejeitarem a captação de órgãos dos seus parentes. Então percebam que eu tenho um problema e o meu objetivo é responder esse problema. E a justificativa seria: qual a razão de ser do seu projeto, da sua pesquisa, por que ela é importante, quem que ela pode ajudar. Então, em linhas gerais, nós poderíamos colocar que, em se conhecendo os motivos que levam as famílias a rejeitarem a captação de órgãos, é possível trabalhar mais especificamente esses motivos, esclarecendo com mais exatidão as famílias, com mais assertividade, diminuindo o índice de rejeição e aumentando a captação de órgãos. Olha que legal! Quanto mais órgãos captados, mais vidas salvas. Depois que a gente tem essa parte introdutória, tema, problema, hipótese, objetivo e justificativa, a gente vai para o referencial teórico. Aqui no referencial teórico não tem uma receita de bolo a ser seguida. Eu colocaria uma parte introdutória dizendo do início dos transplantes no Brasil. Colocaria também a questão do protocolo de captação de órgãos, como surgiu, legislação, o conceito, Colocaria dados também. Dados são cereja do bolo de qualquer pesquisa científica. Então, quantos órgãos são captados no Brasil? Quantos órgãos deixam de ser captados por causa da rejeição familiar, a não doação de órgãos por causa da rejeição familiar? Outra coisa também interessantíssima de colocar: antigamente, as pessoas elas se autodeclaravam doadoras, Então a legislação mudou, isso deve conter também no seu trabalho. Hoje as famílias é que decidem então se os órgãos serão captados ou não. Com o não da família, não tem protocolo, não tem central de captação de órgãos, não tem nada. Então a família tem um poder imenso na captação de órgãos. Então essa questão da legislação também deve ser inserida no seu trabalho para poder orientar, esclarecer o leitor do que se trata, do que você está falando. Depois vem a parte metodológica, Como
Como você vai atingir o seu objetivo? De que formas? Então, a primeira parte da metodologia, ou materiais e métodos, fique à vontade para colocar do jeito que você acha melhor, deve vir o desenho do estudo, né? Que desenho que você vai utilizar? Nesse caso, eu vou utilizar uma abordagem qualitativa, de aspecto descritivo. Você tem dúvidas em relação ao que seja descritivo, qualitativo, quantitativo? Põe nos comentários aí para a gente trocar uma ideia, que a gente pode fazer um conteúdo apenas disso, mais futuramente, se for o caso. Depois do desenho do estudo, nós vamos colocar um cenário. Aonde o estudo aconteceu? Na região norte do Espírito Santo, no hospital, na UTI desse hospital, né? Então, caracterizar a região, caracterizar o hospital e caracterizar a UTI, né? O cenário onde aconteceu o estudo, onde vai acontecer o estudo. Depois, os sujeitos do estudo, né? Quem são os sujeitos do estudo? Percebam vocês que o próprio tema, que é a não rejeição, a não captação de órgãos por parte da família, já me leva automaticamente a definir quem é o sujeito da minha pesquisa. São os familiares, né, que infelizmente têm parentes em situação de morte cerebral nas UTIs. Esses seriam os sujeitos do estudo. Claro, se o estudo fosse quantitativo, eu usaria o termo amostragem, né, que tem uma conotação diferente, ela utiliza procedimentos estatísticos, então, para calcular a amostra que seria utilizada. No meu caso, como é um estudo qualitativo, a terminologia utilizada é sujeitos do estudo. Depois dos sujeitos do estudo, nós vamos passar para o item instrumento de coleta de material. Que técnica nós vamos utilizar para coletar os dados e fazer a verificação, né? Confrontar com a nossa hipótese? Nesse caso, nós poderíamos utilizar a entrevista, né? Entrevista, então, é um encontro de duas pessoas com a intenção de se conhecer alguma coisa. Nesse caso, seria, então, a intenção de conhecer as causas que vão levar as famílias a rejeitarem a captação de órgãos. Poderia usar um questionário? Poderia. Poderia usar a observação? Poderia. Cada instrumento de coleta de material tem as suas vantagens e desvantagens. Tá? Isso vai muito do que você quer pesquisar e do próprio feeling do pesquisador. Nesse caso, eu utilizaria a entrevista por ela ser mais detalhada, né? Então ela vai me dar mais informações para eu poder descrever esse tipo de causa. Depois, eu parto para a análise do material. Coletado o material, transcrito as entrevistas, eu vou analisar esse material. Poderia utilizar, no caso da abordagem qualitativa, a chamada análise de conteúdo de Bardan, que é uma forma sensacional de analisar dados qualitativos, né? Ele vai passar por 3 etapas: a pré-análise, a inferência e a interpretação, então, dos dados. Importantíssimo a análise de conteúdo de Bardan, no caso de trabalhos qualitativos. Existem outras formas também de análise, mas ela é muito objetiva e muito direta, e como ela ajuda a gente a criar categorias, fica muito fácil de poder analisar. E tem mais um outro ponto importante que os outros canais que falam de metodologia não têm, quando se trata então da área da saúde, né? Que é a utilização de seres humanos para a pesquisa. Então são os aspectos éticos. Quando você utiliza seres humanos na sua pesquisa, você precisa obrigatoriamente obedecer a critérios técnicos e éticos da Resolução 466 de 2012. Né? Então, você precisa deixar bem claro o caráter sigiloso da pesquisa, o caráter voluntário da pesquisa, em que a pessoa pode desistir em qualquer momento que ela quiser. Desses aspectos éticos, nasce um documento chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em que é o documento que você informa esses dados, né, essas informações para o participante da pesquisa, então ele consente ou não. Tá? Então, esse TCLE vai ser, inclusive, inserido no seu projeto de pesquisa para análise no comitê de ética depois. E é isso. Então, quem faz projeto de pesquisa utilizando seres humanos tem essa parte de aspectos éticos também, que é fundamental
para a gente poder realizar uma pesquisa respeitando, né, os indivíduos que vão participar dessa pesquisa. Depois, finalizado a parte metodológica, a gente entra com o orçamento. Basicamente o que você vai gastar para fazer a sua pesquisa, né? Folha de papel A4, impressora, caneta, passagem. Deve ser uma tabela simples com descrição do que vai ser utilizado, preço unitário, quantidade, preço unitário e depois o total. E para finalizar o cronograma, né? Para finalizar os itens textuais, o cronograma. O cronograma você vai descrever as etapas de pesquisa e quanto tempo você tem para realizar cada uma. Então o cronograma ajuda demais a gente a controlar o nosso tempo, né? Então, se uma etapa demorou demais, eu dou uma acelerada aqui. Se eu caminhei mais rápido, eu posso trabalhar uma outra etapa com mais calma. Lembrar sempre que o seu projeto, se for utilizado seres humanos, deve ser cadastrado na plataforma Brasil. Esse projeto vai ser enviado a um comitê de ética para análise. Os comitês de ética geralmente se reúnem de mês em mês. Então você precisa ter tudo isso planejado para não chegar na hora da apresentação, ficar muito em cima, você dar aquele sprint e atropelar as coisas e ficar um trabalho mal feito. Certo? Então dessa forma a gente finaliza os itens textuais e parte para os elementos pós-textuais. Os elementos pós-textuais nós temos as referências, né? Então, da onde você tirou o seu trabalho? Que fontes você utilizou o seu trabalho? Sendo conhecimento científico, histórico e social, seria muita pretensão nossa querer realizar uma pesquisa apenas utilizando os nossos conhecimentos. Não. O conhecimento científico ele é caracterizado por ser tijolo a tijolo. Cada pesquisador contribui com um tijolinho na parte do conhecimento. Então você precisa desse conhecimento anterior para embasar o seu. Então você só vai utilizar como referência as fontes que você efetivamente citou no seu trabalho. Lembra da citação? Citação direta, indireta, citação de citação. E as referências, elas serão inseridas no seu trabalho de acordo com a natureza do trabalho que você achou, ou aonde você achou a fonte. É um artigo eletrônico? É um artigo em revista? É um livro? É um site? Cada fonte tem um formato diferente de você inserir as referências no seu trabalho. Então, além das referências, nós temos aí os elementos pós-textuais, não obrigatórios, mas muito importantes, o anexo e o apêndice. Não confunda, as pessoas costumam confundir porque o nome é parecido e tal. O anexo é um documento que não foi elaborado pelo pesquisador, como, por exemplo, a carta de aprovação do comitê de ética. Depois que você submete o seu trabalho ao comitê de ética, você tem uma carta de aprovação, né? Então você só pode coletar dados depois que o comitê de ética aprova o seu trabalho. E o apêndice são os documentos elaborados pelo pesquisador, como por exemplo o roteiro da entrevista e o termo de consentimento livre e esclarecido. São muito importantes esses elementos constarem no seu projeto para serem então analisados pelo comitê de ética. É só isso tudo, pessoal. Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Espero que possa ter contribuído para você iniciar o seu projeto de pesquisa e fazer um ótimo TCC. É isso aí. Quem gostou do trabalho, dá um like e compartilha com os amigos. E quem não gostou, compartilhe com os inimigos. Até a próxima. Um grande abraço.